Senhor presidente em exercício, vereador Ilmar Sérgio, colegas vereadores, eu ouvi aí a explanação daquele pessoal da saúde, e eu coincidentemente já vim aqui, não fazer uma denúncia, mas fazer um relato do que aconteceu com alguns profissionais que tiveram coragem de fazer, inclusive, boletim de ocorrência. Duas delas tiveram coragem. Outras souberam que existiu a situação, não tiveram coragem. E, coincidentemente, para não dizerem que é política, uma é de um lado do político, a outra é do outro. Então, não é questão de dizer que é porque é política. Porque chamou atenção, quando veio no Previne Brasil, quando Nova, no relatório geral, era os 150 mais ou menos, baixou logo para 40 e poucos, 50, acho que foi assim. A 54. Então, deu um pulo extraordinário em atendimentos. Inclusive, nós vimos aqui grandes atendimentos. Mas essas pessoas que viram isso e que lutam diretamente com os pacientes, com as pessoas que estão lá no dia a dia, na ponta, elas foram olhar e duas delas tiveram coragem de fazer o boletim de ocorrência, fazendo o BO e dando algum esclarecimento. Eu não vou citar nome de nenhuma, mas aqui eis o teor. A declarante relata que a enfermeira que recentemente tomou conhecimento de que fizeram inclusões indevidas no sistema NUSA, o sistema terceirizado que fornece essa informação do sistema prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. A declarante alega que foram incluídas no sistema NUSA dados de consulta não realizada por ela, portanto falsas. A declarante adverte que não utiliza o sistema NUSA, mas apenas o sistema prontuário eletrônico. Contudo, informações incluídas no sistema NUSA são automaticamente ligadas para o prontuário eletrônico. A declarante aduz que, conforme sua observação, alguém incluiu esses dados falsos utilizando o sistema NUSA, visto que nos documentos consta a informação registros com origem sistema terceiro. A declarante afirma que foram feitas diversas inclusões falsas no sistema, não sabendo precisar o número exato. As inclusões dizem respeito a consultas realizadas em pessoas que foram supostamente diagnosticadas com diabetes e hipertensão. Em algumas consultas constam datas das quais a declarante sequer estava no trabalho. A declarante reporta as inclusões no sistema de consulta referente a paciente da lista a consulta referente paciente da lista de programa Previne Brasil ajuda o município a conseguir atingir indicador elaborado pelo Ministério da Saúde. Por fim, não pode ter suspeito, não sabe quem. Claro que a pessoa não vai saber, que é sistema, é computador, não vai saber quem foi que fez isso. Mas que constatou que fez e que fizeram. Porque, inclusive, durante vários dias, essa pessoa estava ou de folga ou era ponto facultativo. E consta como ela atendeu paciente como hipertenso sem ele ser hipertenso. Lá no sistema consta que a pessoa é diabética sem ela ser diabético. E qual foi a preocupação das profissionais? É porque isso preza o nome da profissional, porque imaginem os senhores que alguma dessas pessoas que são incluídas indevidamente, com doenças que não existem, e que ela não fez, dizer que você atendeu. E o pior, vou dar um exemplo aqui prático. A Polícia Civil anda atrás de uma cubana, que não está mais aqui, obviamente, por um processo que tinha lá, em determinado posto de saúde, aquelas pessoas presas que prestam serviço. Consta que essa pessoa estava trabalhando lá no posto e que nesse dia ele estava praticando assalto.
Então, é a mesma situação de se alguma pessoa dessa chega lá com um hipertenso, por exemplo, sem ser hipertenso, é um benefício para o INSS. E as profissionais, para preservarem o seu emprego e a sua dignidade, fizeram o boletim, porque elas têm documentos, deixou na delegacia todos os dias que não estava trabalhando e com os atendimentos feitos. Consta. Isso aí a pessoa não tem medo, porque já consta os dias, inclusive, que não estava trabalhando. E consta no sistema. Mas aí o sistema NUSA, foram falar que foram até, de uma certa forma, achar que ia pressionar as profissionais. Foi lá uma equipe aqui é do sistema, que ninguém... Mas aí eles fizeram a resposta. Mas esclarecemos que, apesar da alegação, que nenhum atendimento é realizado sem slogan, e sim do usuário operador do sistema, sendo deste toda a responsabilidade desde o sigilo de suas senhas. Ou seja, está dizendo aqui que o responsável é a pessoa que coloca, que é a profissional. E como é que essa profissional colocou se não estava lá? Se sequer estava trabalhando, é onipresente? Como pode? Daqui a justificativa que... Ainda assim, fizemos um levantamento e diz que a situação relatada através... Não identificamos que os dados relatados não se encontram registrados no nosso sistema, pois estão somente no sistema PEC-SUS, ou SUS, é SUS. Por quê? Porque o sistema SUS é o município. Esclarece ainda a referida firma que não temos acesso ao SUS, ao ESUS municipal, principalmente para registro de produção. Ou seja, a firma está dizendo que a culpa em outras palavras, é o município que colocou, outras palavras, que não tem como colocar. Se a profissional não estava sequer presente, se não colocou, que conhece os pacientes, que não consta aquela doença no seu dia a dia, e que não atendeu, como é que vai dizer que ela botou no sistema, que ela é responsável pela sua senha, para dizer que atendeu sem estar presente? Consta no dia, inclusive, que estava de folga, por exemplo. Tudo documentado. Aí aqui ainda diz que tem um sistema que veio errado e que não pediu para não colocar no Ministério. Mas é claro que entrou no Ministério, que consta lá. Claro que entrou. Vereador, no Ministério. Conceda uma parte. Pois não, Excelência, com todo prazer. O que Vossa Excelência está trazendo aí é uma situação grave, que até... Quando a gente vê aqui na apresentação da Secretaria de Saúde, nós temos aí mais de 62 mil atendimentos no ano de 2023, atendimentos de enfermagem. Que esses dados aí, que segundo as enfermeiras que prestaram boletim de ocorrência perante a autoridade policial, tem muitos desses atendimentos falsificados, inventados. Acredita-se até pelo boletim de ocorrência que seja apenas para elevar o nível o índice do Previne Brasil. E isso é lamentável se ouvir e se ver em nosso município. Espero que, já que tem boletim de ocorrência, com certeza tem um inquérito policial tramitando, que o Ministério Público tome conhecimento o mais rápido possível, que nós possamos até ir até o Ministério Público, levando essas informações. Isso é gravíssimo. São informações e são dados que mexem não só com Morada Nova, com o Brasil todo, porque você vai estar dando a informação de que tem tantos diabéticos no município que altera o do país, que altera hipertenso do estado. Isso é uma situação que eu fico assim estarrecido em ouvir, em estar vendo, e que providências ainda não foram tomadas. Tanto é que procuramos já o secretário para falar desse assunto, não tivemos a oportunidade de conversar, mas tem que ser levado sim ao Ministério Público o quanto antes, para que sejam tomadas as providências, para que novos fatos não aconteçam.
Inclusive, Excelência, uma das profissionais... Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Terminar com esse detalhe. Uma das profissionais pediu desligamento, diante dos fatos ocorridos envolvendo meus dados profissionais, de consultas não realizadas por mim, no sistema terceiro, veio através deste ofício solicitar o desligamento dos meus dados profissionais no devido sistema, tendo em vista que não utilizo o mesmo, e diante dos fatos, para minha segurança profissional, eu solicito desligamento. A profissional está pedindo aqui para fazer diretamente no sistema. E não passar por esse sistema. Ficar de dar resposta, até hoje não chegou a resposta ainda. Isso aqui foi desde o dia 4 de março de 2024. Não vai dizer que é consultar o sistema jurídico deles. Ou seja, lamentar, inclusive, essa denúncia, como eu disse, as profissionais e outras estão sabendo disso e tiveram medo, inclusive, de participar disso. Mas uma, como eu vou repetir, que pertence a um determinado candidato e o outro contrário. Ou seja, não tem negócio de dizer que é política. Não vou citar o nome aqui das pessoas, mas que existe. E outras que disseram que aconteceu também comigo, mas que não foram. E muitas pessoas. E só tem uma solução. Estou dizendo quem é culpado, se é secretário, se é quem não é. Alguém é culpado. Ou é a profissional que sequer fez, que colocou no sistema, ela está dizendo que é ela que é culpada, que não estava nem lá para incluir. Então, encerro lamentando o fato, mas que teria que trazer à tona. Inclusive, como o Elisbão falou, procuramos várias vezes o secretário, infelizmente, mas que ele não temos outros assuntos, inclusive, para falar sobre a saúde, não para falar mal, mas tentar melhorar a nossa saúde do nosso município. Obrigado e bom final de semana a todos.